Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós faremos a leitura do verso 36 ao verso 38. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 36 a 38. Nos diz assim a palavra de Deus. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vejamos então sobre esta mulher. E eu quero começar afirmando justamente esta proximidade dela. O quão perto ela estava do Senhor. Havia uma profetisa. A proximidade desta mulher já é destacada pelo ofício que ela exercia. É curioso porque nós estamos falando aqui de um tempo de grande silêncio em Israel. Deus não estava levantando homens profetas. E em meio a este silêncio de Deus, aqueles que costumeiramente ele se valia para levar a mensagem para o seu povo, não estavam sendo usados, mas uma mulher estava a exercer isso. Tal qual aconteceu com Miriam, tal qual aconteceu com Ulda, aqui também acontece com Ana. Ela está a profetizar. Os homens que foram chamados por Deus para fazê-lo, estavam em silêncio. E aquela mulher, de tão perto de Deus que era e estava, falava das grandezas do nosso Deus. Vale explicar algo aqui. O dom de profecia não é algo evidente em nossos dias. E isso por uma razão muito simples. Nós já temos a vontade do Senhor revelada na Escritura. Quando nós não tínhamos o cânon, quando nós não tínhamos o Antigo e Novo Testamento acessível a nós, a forma como Deus vinha e falava com os homens era justamente através de profecias, de sonhos e visões. Nós lemos isso com muita clareza no texto de Hebreus, capítulo 1, que nos diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, falou aos pais, falou pelos profetas, e agora por último nos fala por Jesus e aqueles que dão sequência ao seu ministério, os apóstolos escolhidos por ele. Significa que a revelação de Deus, a forma como ele se fez conhecido, foi progressiva. E nesta progressão, o Senhor falou pessoalmente com os pais. Este foi o relacionamento que o Senhor teve com Adão no jardim, foi o relacionamento com Noé, foi o relacionamento com Abraão, foi o relacionamento até os dias de Moisés. Deus vinha e falava com o homem face a face. Não pensemos nós que depois da queda isso acontecia também costumeiramente, como se todos os dias Moisés conversasse com Deus, como se em todos os dias da construção da arca Noé conversasse com Deus. O pecado afasta o homem de Deus de uma maneira que este relacionamento fica prejudicado. E o pecado é tão prejudicial nesta nossa relação de proximidade com o Senhor e de compreendermos a sua vontade e de entendermos os seus preceitos e dele falar conosco, que este pecado foi levando o homem cada vez mais distante. Agora, depois dos dias de Moisés, Deus não falaria mais face a face com o homem, mas através de sonhos e visões. E este então foi o ofício dos profetas. E isso só vai mudar quando o Senhor escolhe agora aqueles que vão, por fim, registrar toda a sua vontade, os seus preceitos, sobre o ser de Deus, sobre os seus atributos, no santo livro, na Escritura. De forma que agora nós não precisamos mais dos antigos meios de ouvir Deus falando. Ele fala pela sua palavra. E onde há muita profecia, há pouca Bíblia. E onde há muitos profetas se levantando e falando em nome de Deus, além da Escritura, no melhor dos cenários, há a ausência da palavra de Deus. E no pior deles, talvez seja o próprio diabo falando. Mas fato é, que a proximidade daquela mulher fazia com que ela fosse escolhida pelo Senhor para exercer um ofício
que naqueles dias já não era tão comum. Diz o texto que ela era filha de Fanuel. Acredita-se que este foi um dos grandes líderes do judaísmo naqueles dias. Mas há pouca menção, ou lendo o texto, quase que nenhuma, sobre quem foi este homem. Fato é que ele é destacado. Havia uma origem. Ela não era alguém desprovida do amparo de sua família. O texto diz também sobre a tribo a qual ela pertencia, da tribo de Asser. Essa era uma das 10 tribos do norte que deixaram de existir depois do cativeiro babilônico. O povo volta do cativeiro babilônico e apenas Judá se estabelece. As 2 tribos do sul estão de volta a ocupar a terra e seguem como povo constituído. Mas as 10 tribos do norte, elas desaparecem, restando alguns poucos remanescentes, alguns poucos que lembravam a sua origem e a sua genealogia. Esta mulher é uma dessas. Veja que ela tem família, ela tem amparo, ela tem origem, ela está dentro de uma genealogia, pertence a uma tribo, mas ainda assim está a servir ao Senhor. Falando desta proximidade, eu quero destacar então, quem sustenta esta mulher? Quem sustenta esta mulher é o próprio Deus. Para que a gente entenda isso, o texto vai dizer que ela era uma viúva, que vivera com o seu marido apenas 7 anos depois que se casou, e que agora, aos 84 anos, viúva, ela está no templo e não deixa o templo, dia e noite está ali. Olha que curioso. Uma mulher que perdia o seu esposo, dependendo da circunstância, estava fadada à desgraça. Se ela não tivesse família, origem, resgatador, alguém que pudesse fazer as vezes do seu marido e ocupar a falta que o seu marido lhe faz, aquela mulher estaria desamparada num aspecto econômico, social, de cuidados. Mas veja que não faltou a esta mulher oportunidades. Isto porque ela tem origem, ela tem família. Não estamos falando de repente, uma estrangeira que se casou com um judeu e fatalmente o seu marido veio a falecer e agora ela está desamparada. É citado o nome do seu pai, é citado a sua tribo de origem. Significa então, irmãos, que certamente houve espaço durante aqueles muitos anos da sua viuvez para que algum resgatador se apresentasse dizendo: olha, nós vamos cuidar de você. No entanto, por opção, porque assim diz o texto, ela escolheu viver sozinha. Ela não casa-se novamente. Ela tem o seu sustento no Senhor. O texto afirma aqui a idade de 84 anos. Destes 84 anos, ela passa apenas 7 casada. Como normal para todo ser humano, deve ter se casado na juventude. Uma jovem, talvez, com seus 14, se isso é muito precoce, 20 anos. As mulheres mais velhas casavam-se ainda antes, na adolescência. Fato é que ela viveu pouco com o seu marido. Talvez aos 25 anos ela já fosse viúva. Aos 24 anos, viúva, e agora tem 60 anos sozinha, sem ninguém. Não por falta de opção. Não porque não tivesse uma família, uma origem, uma tradição, uma tribo que pudesse a amparar, mas porque ela escolheu ser sustentada pelo Senhor. A proximidade dela do nosso Deus aponta para um entendimento de quem é que está sustentando e cuidando. Ela não vai buscar fora de Deus o seu sustento, o seu amparo, o seu abrigo, a sua força, o seu socorro. De perto, ela é sustentada pelo nosso Deus. Mas falando desta proximidade com o Senhor, não apenas o sustento estava no Senhor, como também a prioridade dela era o nosso Deus. O texto diz, no verso de número 37,
que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia ao Senhor em jejuns e oração. Ela não se importou com a sua viuvez, indo buscar de repente algum socorro, algum amparo, trabalhar para ter um marido, refazer a sua família, ter filhos. A preocupação dela estava em servir ao nosso Deus. A prioridade dela não era reconstruir a sua condição social. A preocupação dela não era refazer a sua família. A preocupação dela não era achar um marido. A sua prioridade era servir ao Senhor e noite e dia ela estava ali. O apóstolo Paulo, ao orientar os crentes de Corinto em relação ao estado de não estarem casados, ele diz que esta é a melhor condição, porque assim você pode dedicar mais tempo a Deus. E os que aqui estão casados sabem das dificuldades que o casamento e os filhos colocam na administração do nosso tempo, na administração dos nossos recursos. Por isso Paulo diz, olha, o melhor é que vocês estejam solteiros, para que tenham mais tempo para servir. Contudo, essa não era uma norma. Paulo deixa claro. Se vocês vão viver abrasados, ou seja, se isso, o viver solteiro, trará a vocês dificuldades nas questões sexuais, que é melhor então que vocês encontrem alguém e se casem. Ok. Veja que o que ele está dizendo não era uma ordem ou um mandamento, fiquem solteiros. O que ele está dizendo é uma realidade. Com filhos e esposa, ou filhos e marido, é mais difícil você conseguir se dedicar com tempo e recursos para a obra do Senhor. E nos parece que a escolha desta mulher foi justamente priorizar a Deus. Uma escolha difícil, irmãos. Repito, para um homem viúvo seguir a sua vida, sem uma esposa, trabalhando para a obra de Deus, naqueles dias poderia ser algo muito fácil, ele trabalharia, ele teria condições do seu sustento. Mas para uma mulher solteira, sem filhos, viúva, sobreviver nessa sociedade era algo muito difícil. E ela escolheu estar tão perto de Deus, ao ponto de priorizá-lo como sendo a sua grande missão. O sustento de perto vinha do Senhor. A prioridade, dada a sua proximidade com Deus, era agradar e fazer a vontade do Senhor dia e noite. O seu prazer e satisfação estava também no Senhor. Ela então jejuava, orava, e chegando àquela hora, ela dava graças ao nosso Deus, falando a respeito do menino. Não há qualquer tom aqui de peso ou obrigação em fazer aquelas coisas. Não nos parece aqui uma mulher amargurada, carregando a vida piedosa e religiosa como se aquilo fosse a única coisa que lhe restou. Parece-nos aqui alguém muito satisfeita, com prazer de estar ali servindo a Deus, jejuando e orando todos os dias. O alimento daquela mulher, Deus. A prioridade daquela mulher, Deus. O prazer e satisfação daquela mulher, Deus. Isso nos mostra alguém muito próxima do Senhor. E justamente por esta proximidade, o Senhor permitiu primeiro que ela presenciasse o Salvador. Chegando naquela hora. Que hora era essa? A hora em que os pais de Jesus levaram o menino para o templo para apresentá-lo e cumprir tudo aquilo que a lei dizia acerca dele. Ela estava no templo. E é curioso notarmos, irmãos, que Lucas, querendo de fato registrar o que aconteceu, ele mostra que os anjos testemunharam o nascimento do Salvador, a encarnação do Verbo, os pastores testemunharam este nascimento, Simeão testemunhou este Verbo encarnado, e agora Ana também testemunha isso. Seres celestiais, homens simples do campo, uma grande autoridade do templo, como Simeão, e uma mulher respeitadíssima entre as demais. Todos testemunham que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi dado a ela o privilégio de ver aquilo que outros tantos profetas apenas anunciaram. Isaías falou da chegada deste Salvador, mas não viu o menino. Miqueias falou que ele viria de uma virgem, mas não viu o menino. Grandes profetas usados pelo Senhor anunciaram sobre o fato de que ele viria, mas nenhum deles puderam
ver o Salvador. Aquela mulher foi presenteada. Alguém que há tantos anos, talvez mais de 60 anos, estava na casa do Senhor, falando da chegada do Messias, da redenção de Jerusalém, agora contempla com os seus próprios olhos. Talvez o mesmo sentimento de Simeão: agora eu posso morrer, agora eu posso me despedir em paz, agora os meus olhos contemplaram, viram o Salvador, o Senhor. De tão perto que ela estava do nosso Deus, ela enxergou, não um menino qualquer, enxergou o próprio Deus encarnado. Ela presenciou e também agradeceu. Ela dava graças a Deus. Veja que já era comum aquela mulher estar todos os dias no templo. Mas o cântico daquele dia era diferente. Era um momento especial. Você já viveu algum tempo assim? Em que você vem para o culto imaginando, é só mais um culto com canções que eu já conheço. Mas de repente algo diferente acontece. Deus fala ao seu coração. E agora aquela música já tantas vezes cantada e repetida, ganha um tom diferente. Ganha um sentido diferente e você louva a Deus naquela noite, ou naquela manhã, ou naquela tarde, de uma forma como nunca antes havia sido. Aquele não era um dia comum para aquela mulher, era um dia de ação de graças. Era o dia que tudo aquilo do qual ela havia falado, pensado, imaginado, lido, ensinado e recebido a instrução, estava acontecendo diante dos seus olhos. Então ela dá graças ao Senhor. Um cântico que deve ter sido diferente de todos os demais. Uma adoração, um júbilo, uma alegria que toma o coração daquela mulher de um dia diferente, de um dia especial. Não era mais uma criança que era apresentada como tantas as outras que ela já tinha visto ali. Agora era o Salvador. Graças ela dá ao Senhor. Mas por estar perto de Deus, por ter Deus como seu alimento, sua prioridade e o seu prazer, ela tem o privilégio de presenciar o Salvador, de cantar louvores e agradecer ao Senhor, mas também ela anuncia o nosso Deus. Dava graças e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E não podia ser diferente. Diante daquilo que ela estava a contemplar, não poderia ficar guardado em seu coração. Alguém que já havia profetizado e falado tanto, sem ter visto, sem ter tocado, sem ter presenciado, agora está diante dos seus olhos. Agora ela pode falar: ei, é ele, sempre foi dele que eu falei. Ela anunciava e falava a respeito do menino. Quantos foram aqueles que viram os milagres deste menino e não creram? Quantos foram aqueles que ouviram as palavras deste menino e não creram? Quantos foram aqueles que receberam a pregação sobre aquele menino e não creram? Ela apenas de ver aquele menino, sem ouvir a voz, sem ver os milagres, sem testemunhar qualquer coisa extraordinária, por estar tão perto de Deus, enxergou a Deus. Mas agora eu quero aplicar isso para as nossas vidas. Parece que tem gente que só consegue enxergar Deus agindo e fazendo diante de feitos extraordinários e espetaculares. Se não houver um mover, se não houver um acontecimento muito fora da normalidade, então Deus não se fez presente. Então parece que o culto foi sem graça, então parece que a vida está vazia. O problema não está na forma como Deus age. O problema é que você está tão distante, mas tão distante de Deus, que a única forma de Ele se fazer visto por você é quando Ele grita ou faz algo muito extraordinário diante de você.
Aí parece que é só nesse momento que você vira e fala: oh! Como se em todos os outros momentos ele não estivesse ao seu lado fazendo coisas, realizando maravilhas. O problema, irmãos, é que o meu pecado e o seu pecado vai nos afastando tanto de Deus, que o nosso coração vai sendo tomado de uma frieza, que as cores do nosso dia vão ficando cada vez mais escuras, cada vez mais frias, de forma que passa um tempo, tomados pelo pecado e por esse distanciamento de Deus, que parece que a vida não tem graça, que parece que o culto ao Senhor já não tem mais qualquer atrativo, que parece que Deus está ausente do nosso dia, da nossa casa, dos nossos filhos. E esse coração cinza começa até a clamar pensando: poxa, eu queria algo novo na minha vida. O problema é que esse algo novo nunca vai acontecer enquanto você estiver distante do Senhor. Agora, irmãos, quando nós estivermos perto de Deus, quando nós estivermos muito próximos do Senhor em um relacionamento diário, constante com Ele, quando o Senhor for o nosso alimento, quando o Senhor for a nossa prioridade, quando o Senhor for o nosso prazer, ninguém vai ver, ninguém vai entender, mas nós saberemos: Deus está aqui. Ele está no meio de nós. Ele age em nós e através de nós. Como assim? Eu sei. E como você sabe? Porque eu estou perto dele. Aquela mulher não precisou de nenhum milagre. Aquela mulher não precisou de nenhum sermão extraordinário, como foi o sermão da montanha. Ela reconheceu Deus porque estava perto de Deus. Significa que quando eu e você estivermos próximos de Deus, nós reconheceremos os feitos de Deus. Nós reconheceremos a vontade de Deus, os preceitos de Deus. Então, por vezes, o nosso coração está tomado de ansiedade, pensando: eita, e agora? Para cá ou para lá? Faço ou não faço? E o nosso coração está tomado de indecisões e de angústias e de sofrimentos com as circunstâncias, porque nós não estamos próximos de Deus. Porque se estivéssemos, entenderíamos: é para cá que Ele quer que eu vá. Por vezes o nosso coração está tomado de tristeza, de reclamação, de murmuração. O casamento é ruim, os filhos são ruins, a igreja é ruim, a casa que eu moro não é boa, o carro que eu tenho não é bom. E o nosso coração é tomado de um descontentamento, de uma reclamação constante, de uma insatisfação com a vida. Por quê? Porque estamos distantes de Deus e não conseguimos enxergar as coisas boas que Deus está fazendo o tempo todo. Então reclamamos. Por vezes estamos tão distantes de Deus, que todo culto parece ser sem graça, que toda pregação parece não ser boa, que todo cântico parece mal entoado. E o problema nunca foi a distância de Deus, mas sempre foi a nossa distância dele. Porque o problema talvez não esteja naquilo que Deus deixou de fazer, mas na sua distância dele, que é tão grande, que te impede de enxergar as coisas boas que ele está fazendo. E quando você estiver próximo de Deus, você vai ver alegria em meio à tristeza. Você vai ver livramento em meio a pequenos acontecimentos. Você vai ver direção no lugar das dúvidas. Você vai ver contentamento e paz, mesmo em meio ao caos. Quando você estiver perto de Deus, você vai ter satisfação. No lugar onde todos apenas veem tristeza, você vai enxergar amor. No lugar onde só tem ódio, você vai ter disposição para o perdão. No lugar de corações frios. Porque quando estamos próximos de Deus, enxergamos melhor. E conseguimos ver e discernir as coisas que Ele está fazendo. Três coisas caracterizam a proximidade daquela mulher com o Senhor. Grave isso.
E veja se você está perto ou distante do Senhor. Deus era para aquela mulher, primeiro, o alimento dela, o sustento dela. 84 anos, idosa, viúva, desamparada, largada e abandonada? Não, sustentada pelo Senhor. O que é o seu alimento? O que te sustenta? Tem gente que tem sido sustentado pelo dinheiro. Então, se eu estou certo de que tenho, então eu estou bem, firme e em pé. Mas se tiram isso de mim, eu perco as minhas forças. Tem gente que também é sustentado pelos prazeres. Então, se os relacionamentos são prazerosos, o trabalho é prazeroso, a igreja é prazerosa, o cargo lhe gera prazer, então ela está bem e firme, sustentada. Mas quando todos esses prazeres deixam e se vão, aquela pessoa perde as suas forças. O sustento daquela mulher era o Senhor. A prioridade daquela mulher era o Senhor. Alguém que renunciou a vida inteira para servir a Deus. Talvez você esteja muito distante do Senhor, porque você não está renunciando nada para ficar mais perto dele. Porque talvez a oração não seja uma prioridade na sua agenda. Tem tempo para fazer todas as marmitas fitness, tem tempo para fazer todos os exercícios da academia, para colocar a leitura em dia, para maratonar todas as séries, para fazer os deveres de casa, lavar, passar, cozinhar, para trabalhar e ganhar dinheiro, para melhorar a condição profissional numa faculdade online ou num curso de inglês. Talvez haja prioridade para todas as coisas, menos para uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de culto. Assim você vai estar distante de Deus, e distante de Deus você não enxerga o que Ele faz. Distante de Deus você não vê a beleza do que Ele está fazendo. O que é a sua prioridade? E o quanto as suas escolhas têm te aproximado do Senhor. O que te dá prazer? Talvez você não tenha prazer nas coisas de Deus. E isso te coloca cada vez mais e mais distante dEle. Meu convite a você: se aproxime do Senhor. Se alimente de Deus. Priorize Deus no seu dia a dia. Busque ter prazer, satisfação no Senhor e nas coisas dEle. E assim, você vai enxergar de perto todas as coisas que Ele tem feito. Porque Ele nunca parou de fazer. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele continua agindo, operando, conduzindo, sustentando e nos amando. O problema é que nós estamos tão frios e tão distantes que não mais conseguimos enxergar. Meu convite: de perto a gente enxerga melhor. Se aproxime do nosso Deus. O que aquela mulher viu quando estava perto de Deus? Ela viu a redenção do seu povo. Se há algo que você precisa ver de perto, é Deus como seu Redentor, como seu Salvador. E o problema é que esse nosso distanciamento das coisas de Deus nos faz achar que a salvação vai vir pelos nossos méritos. Então agora eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom esposo. Pastor, eu acho que tudo que você está falando é besteira, porque eu até posso não ler a Bíblia, mas eu sou uma boa pessoa. É isso que te leva para o inferno. Achar que aquilo que você faz sem Deus é suficiente para te conduzir a perto dele. Não vai. Se você não enxergar Jesus como a redenção para a sua vida, você sempre estará distante. A coisa mais linda que aquela mulher enxergou naquele menino foi a salvação para ela e para o seu povo. Jesus é a salvação para você. Jesus é a salvação para os seus filhos. Jesus é a salvação para o seu cônjuge. Jesus é a coisa mais importante que precisa estar na sua vida. Sem Jesus não há salvação. Creia em Cristo
Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Que a sua proximidade de Deus te leve a enxergar em Jesus o seu Salvador, o seu Redentor, para a honra e glória dele.